Tenho 73 anos e posso dizer que aprendi mais com os erros do que com os acertos. É assim que funciona, pelo menos foi assim para mim. Me chamo Daisy e desde que meu marido Walmir faleceu, faz quase 4 anos agora, passei a enxergar a vida de um jeito que eu nunca tinha parado para enxergar antes. Não porque fiquei triste demais para ver as coisas, mas porque quando você está só, de verdade, você começa a prestar atenção em tudo que antes passava batido, cada detalhe do dia, cada silêncio, cada escolha pequena que de repente parece gigante. Não estou aqui para me lamentar, estou aqui porque acho que tem muita coisa que eu queria que alguém tivesse me dito antes. Não quando eu tinha 20 anos, porque nessa idade a gente não escuta de verdade. Mas quando eu tinha 60, sabe? Quando a vida começa a mostrar que não é infinita e que certas decisões têm peso de verdade. Então, se você me permite, vou contar um pouco do que aprendi vivendo sozinha, do que errei, do que quase me perdeu e do que me trouxe de volta. A primeira coisa que percebi, e demorei mais do que deveria para perceber, é que o isolamento é traiçoeiro. Ele não chega de repente como uma tempestade. Ele chega como uma garoa fina. Um dia você está bem, no outro você cancela um compromisso porque está cansada. No outro, você decide não ligar para sua amiga Conceição porque acha que vai incomodar. E de repente, sem que você tenha feito nada de dramático, percebe que semanas inteiras passaram sem que você tenha tido uma conversa de verdade com ninguém. Isso aconteceu comigo no primeiro inverno depois que o Almir foi embora. Eu ficava em casa, cuidava das plantas, assistia televisão e achava que estava bem. Mas um dia, minha filha Cláudia veio me visitar e olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era pena, era susto. Foi aí que eu entendi que tinha sumido sem sair de casa. Voltei a ter contato com o mundo aos poucos. Primeiro foi uma vizinha, a Marlene, que me chamou para tomar café uma tarde. Eu fui mais por educação do que por vontade, mas quando saí de lá 2 horas depois, eu me sentia diferente, mais leve, como se alguma coisa tivesse desamarrado dentro de mim. Depois disso, comecei a participar de um grupo de bordado na igreja, não porque eu seja muito religiosa, mas porque era um lugar onde as pessoas se reuniam com regularidade e conversavam sobre coisas reais, sobre a vida mesmo. E foi lá que fiz amizades que não esperava mais fazer nessa idade. Você pensa que depois de certa fase não tem mais novidade nas relações. E aí a vida te surpreende com uma amiga nova que vira referência no seu dia. A questão não é preencher o tempo por preencher. É manter você conectada ao mundo. Porque quando a gente se desconecta, vai se esquecendo de quem é. Vai perdendo os fios que te ligam à sua própria história. Mas tem uma coisa que o isolamento usa como porta de entrada, e que eu também errei muito, a saúde. Quando você vive sozinha, não tem ninguém para notar que você está pálida hoje. Não tem ninguém para dizer que aquela tosse está durando dias demais. E o pior é que você começa a minimizar tudo sozinha, porque é mais fácil não se preocupar do que enfrentar o problema. Eu fiz isso durante quase 1 ano. Tinha uma dorzinha no joelho que eu achava que ia passar. Ficava adiando a consulta. Sempre tinha um motivo. Estava chovendo, estava ocupada, ia na semana que vem. Quando fui finalmente, o médico me disse que eu tinha deixado a coisa avançar de um jeito desnecessário, que com tratamento mais cedo teria sido muito mais simples. Fiquei com aquilo na cabeça por um bom tempo, não por culpa, mas por aprendizado, porque entendi que cuidar de mim não é frescura,
é obrigação, é a única forma de continuar sendo independente, que é o que eu mais quero nessa fase. Criei um caderninho de compromissos. Parece coisa de criança, mas funciona melhor do que o celular para mim. Anoto consulta, exame, remédio, tudo. E toda segunda-feira de manhã, enquanto tomo meu café, eu olho o que tem pela frente na semana. Isso me deu uma sensação de controle que eu não esperava. Sabe quando você sente que as coisas estão na sua mão? Pois é isso, pequeno, mas poderoso. E falando em saúde, tem uma parte que as pessoas costumam esquecer, que é a saúde da mente. Viver sozinha pode ser muito bonito, pode ser uma liberdade incrível, mas também pode ser pesado quando os pensamentos não têm para onde ir. Eu passei por isso. Depois que o Almir foi embora, houve semanas em que eu acordava com um peso no peito que eu não sabia nomear. Não era tristeza exatamente, era uma espécie de vazio, e por muito tempo eu engoli esse vazio quietinha, porque achava que não tinha direito de reclamar. Afinal, eu tinha saúde, tinha casa, tinha filha que me visitava, mas o sentimento não pede licença e não se importa com o que você tem ou não tem. Foi minha sobrinha Patrícia, que é psicóloga, que um dia me disse com toda a delicadeza do mundo: "Tia, você não precisa estar em crise para procurar ajuda. Você pode procurar ajuda só porque está carregando peso demais." Isso mudou minha cabeça. Fui falar com alguém, uma terapeuta, uma vez por semana por alguns meses. Não resolvi tudo, claro, mas aprendi a dar nome ao que sentia e a não deixar acumular. Isso vale muito. Agora, tem uma coisa que me demorou muito a aceitar e que tem a ver com o espaço onde eu vivo. Quando o Almir estava vivo, morávamos numa casa grande, de quintal, com árvore frutífera, aquele tipo de lugar que você constrói durante décadas e que vira a identidade da família. Depois que ele foi, eu continuei lá por quase 2 anos. Teimosa, dizendo que estava bem, que dava conta, mas a verdade é que não dava. O quintal virou mato, a goteira do quarto virou problema de meses. A escada que dá para o quartinho da lavanderia virou um risco todo dia. E eu ficava ali, segurando aquela casa como se segurar ela fosse segurar ele também. Até que a Cláudia sentou comigo numa tarde e perguntou muito devagarzinho: "Mãe, essa casa ainda te faz bem?" Eu fiquei em silêncio por um bom tempo, e no silêncio entendi que não, que eu estava servindo a casa, não ela a mim. Me mudei para um apartamento menor, mais perto da Cláudia, com portaria, sem escada, sem quintal para manter. E sabe o que aconteceu? Me senti mais livre do que me sentia em anos. Não perdi as memórias. As memórias estão comigo, mas o peso físico e emocional de manter algo que já não cabia na minha vida, esse peso foi embora junto com as caixas de mudança. Mas mudar de casa não resolve tudo se você não cuida do ambiente onde você está. E isso é uma lição que aprendi da forma mais simples e mais brutal. No primeiro mês no apartamento, eu entrei num estado de desleixo que nunca tinha experimentado. Caixas que não desempacotei, roupas jogadas. A cozinha que eu limpava, mas nunca organizava de verdade. Era como se eu estivesse vivendo num lugar provisório, esperando algo que eu não sabia bem o que. Até que uma manhã acordei, olhei para o apartamento e senti que estava sufocada. Não pelo espaço, mas pela desordem. Passei o dia inteiro arrumando, jogando fora o que não precisava, colocando as coisas no lugar. E quando terminei, serei que sentei no sofá e suspirei de um jeito que parecia que eu não respirava havia semanas. O ambiente onde você vive reflete o que está dentro de você, e o contrário também é verdade. Quando você organiza o espaço, você organiza um pedaço de si mesma.
Hoje tenho uma regra simples. Uma vez por semana dou uma volta no apartamento e coloco o que saiu do lugar de volta. Não é faxina, é presença. É não deixar a bagunça tomar conta antes que vire uma avalanche. Tem outra coisa que o tempo sozinha me ensinou e que eu jamais teria pensado antes: o perigo de não ter rotina. Parece bobagem, mas é sério. Quando você trabalhou a vida toda, criou filhos, tinha horário de tudo, você nem percebe como o tempo está estruturado. Quando isso acaba, a liberdade que parece maravilhosa no começo vai virando uma névoa. Eu passei meses dormindo até quando queria, comendo quando lembrava, dormindo de tarde porque não tinha motivo para não dormir. E fui ficando lenta, confusa, desanimada, não porque estava doente, mas porque meu cérebro e meu corpo precisam de ritmo para funcionar bem. Comecei devagarzinho. Primeiro coloquei horário de acordar. Depois passei a tomar café sempre à mesma hora, arrumada, sentada à mesa, não em pé na frente da geladeira. Isso parece coisa pequena, mas é um ritual. É você dizendo para o seu próprio dia: você importa. Cada parte sua importa. Depois veio uma caminhada de manhã, 3 vezes por semana, não porque seja atleta, mas porque o ar, o movimento, o sol na pele acordam uma parte de mim que o sofá nunca vai despertar. E às quintas, o grupo de bordado. Às vezes a Marlene passa para um café. Às vezes a Cláudia aparece de surpresa. O dia tem forma agora. E quando o dia tem forma, você não se perde dentro dele. Tem uma coisa também que levei muito tempo para aceitar, que é pedir ajuda. Essa foi difícil. Toda a vida fui do tipo que resolve tudo sozinha. Fiz isso como mãe, fiz isso como esposa, fiz isso no trabalho onde passei tantos anos. Ser independente era uma identidade minha. Então, quando comecei a ter dificuldade para fazer algumas coisas, a primeira reação foi esconder, não falar, fingir que estava tudo bem, até o dia em que precisei subir numa banqueta para pegar uma coisa no armário alto, escorreguei e quase caí. Quase. Mas aquele susto foi suficiente. Liguei para Cláudia e disse: filha, eu preciso de ajuda para reorganizar esse armário de um jeito que eu consiga chegar nas coisas sem escalar. Simples assim. E ela veio no fim de semana, a gente passou a tarde reorganizando tudo, rindo, comendo biscoito. Foi um dos dias mais gostosos que eu tive depois da mudança. Aquilo me mostrou que pedir ajuda não é fraqueza. Às vezes é o que abre espaço para conexão, para um tarde boa, para um momento que de outra forma não teria acontecido. Hoje não tenho vergonha de dizer quando algo está difícil, não para virar fardo para ninguém, mas porque aprendi que as pessoas que gostam de você ficam felizes em ajudar. É uma forma delas também se sentirem úteis, de fortalecerem o laço com você. É troca, não dependência. E falando em casa, não posso deixar de falar sobre segurança. Isso eu aprendi na marra também. Sempre fui descuidada com essas coisas. Achava que era exagero. Até uma noite em que acordei no escuro, fui ao banheiro meio sonolenta e tropecei num tapetinho que ficava na entrada. Não caí, mas quase. Fiquei ali, parada no escuro, com o coração batendo forte, e pensei: e se eu tivesse caído? E se não conseguisse me levantar? Quem saberia? No dia seguinte, mandei mensagem para Cláudia e disse que queria conversar sobre umas mudanças no apartamento. Tiramos os tapetinhos soltos. Colocamos uma luminária de tomada no corredor para o banheiro acender à noite sozinha. Instalamos uma barra de apoio no box. Trocamos uma maçaneta que estava difícil de girar. Coisas simples, baratas, que fizeram uma diferença enorme na minha sensação de segurança. Você não precisa ter medo de viver sozinha, mas precisa ser honesta sobre os riscos reais e tomar as providências antes que o susto seja maior. E a parte financeira?
Essa então é uma que eu não estava preparada para enfrentar sozinha. Durante todo o casamento, o Almir cuidou das contas. Não porque eu fosse incapaz, mas porque foi assim que a gente dividiu as coisas e eu nunca questionei. Quando ele foi embora, me deparei com um monte de papel de débito automático que eu nem sabia que existia, de conta em banco que ele tinha e eu nunca tinha olhado. Fui aprendendo aos poucos, com paciência, com a ajuda da Cláudia e de um sobrinho que entende de finanças. Hoje sei exatamente o que entra e o que sai. Sei quanto tenho guardado. Sei o que pago todo mês. E isso, acredite, me dá uma paz enorme, porque não tem nada mais angustiante do que não saber em que chão você está pisando. Se você ainda não controla sua vida financeira, não precisa fazer tudo de uma vez. Começa com uma conta, um caderno, uma conversa com alguém de confiança. O importante é não deixar essa parte virar um breu, porque na hora que você precisa enxergar rápido. Tem uma coisa que não esperava me fazer tão bem quanto fez: ter propósito. Parece palavra grande, mas é simples. Quando você se aposenta, quando os filhos crescem, quando o parceiro vai embora, uma parte enorme da sua identidade some junto e você fica olhando para o espelho sem saber bem quem é agora que não é mais a funcionária, a mãe de criança pequena, a esposa. Passei por isso, fiquei meses sem saber o que era meu, o que eu gostava, o que eu queria, o que me fazia levantar da cama com vontade. Aí um dia minha vizinha comentou que uma escola perto tinha um projeto de alfabetização de adultos e precisava de voluntários para ajudar nas tardes de terça e quinta. Fui sem expectativa nenhuma, só para ver. E a primeira vez que sentei ao lado de uma senhora de 60 anos soletrar uma palavra e sorrir com aquela conquista nos olhos, eu senti algo se acender dentro de mim que eu achava que tinha apagado. Continuei indo. Faz 2 anos que estou lá toda terça e toda quinta. Não ganho nada, não preciso ganhar. O que eu ganho é muito maior que dinheiro. É acordar sabendo que aquela tarde importa, que eu importo, que a minha presença faz diferença na vida de alguém. Propósito não precisa ser grandiose, não precisa ser um projeto enorme ou uma causa famosa. Pode ser um jardim que você cuida, uma criança da vizinha que você ajuda a fazer tarefa, um bolo que você leva toda semana para um amigo que está passando por dificuldade. Pode ser aprender a pintar em aquarela, como eu comecei a fazer há uns meses, ainda muito mal, mas com prazer imenso. O que importa é que a coisa te chama, que existe algo no seu dia que faz você se sentir viva, não só existindo. E, por fim, uma coisa que passei anos sem dar a devida atenção, que é estar preparada para o inesperado, não no sentido catastrófico, mas no prático mesmo. Durante muito tempo não tinha uma lista de emergência, não tinha os remédios organizados, não tinha guardado água nem lanterna para caso de falta de luz. Vivia no improviso. Até que tive uma semana difícil, com problema no condomínio que deixou o prédio sem energia por quase um dia inteiro, e fiquei completamente perdida, celular descarregando, sem vela, sem nada. Aquilo foi pequeno, mas me ensinou muito. Hoje tenho uma caixinha com o que chamo de kit paz, lanterna, pilhas, um carregador portátil, os remédios de que preciso, uma lista com os telefones importantes impressa em papel mesmo, porque papel não descarrega. Tenho água guardada. Tenho uma lista de emergências que a Cláudia tem uma cópia e minha vizinha Marlene tem outra. Não é paranoia. É cuidado. É dizer para si mesma: minha vida tem valor e eu me protejo. Viver sozinha, depois de certa idade, pode parecer assustador para quem está de fora. E eu entendo isso, mas posso te dizer, da experiência real,
que é possível viver sozinha com leveza, com segurança, com alegria até. Desde que você não tente fazer de conta que não precisa de ninguém, que não precisa de estrutura, que não precisa de cuidado, porque precisa, todo mundo precisa. A diferença é que quando você está sozinha, você precisa ser sua própria lembrança, sua própria voz de alerta, sua própria companhia mais constante. E quando você aprende a ser isso para si mesma, sem dureza, sem exigência demais, mas com carinho e atenção real, você descobre que tem uma força que nem sabia que tinha. Uma que foi sendo construída ao longo de toda uma vida de escolhas, de perdas, de recomeços. Eu não seria a mulher que sou hoje se não tivesse passado por tudo o que passei, e estranhamente nem trocaria. Tenho 73 anos e ainda tenho muito que aprender, mas sei uma coisa com certeza: cada dia que eu cuido de mim, que me conecto com as pessoas que gosto, que mantenho minha casa em ordem, que saio para caminhar mesmo quando não estou com vontade, que apareço naquela escola na terça e na quinta, que durmo e acordo com algum ritmo, que olho meu caderninho de compromissos e me lembro de que minha saúde é prioridade, cada um desses dias é um presente que eu me dou, não por obrigação, por amor próprio, por saber que essa vida, mesmo que menor em muitos sentidos do que já foi, ainda é inteiramente minha e que vale muito a pena ser vivida bem,